Voltando, pessoal. Portanto, como eu falava no videozinho anterior, é possível sim, a conciliação pode abranger pretensões não postas em juízo, até porque o que se deve buscar é a solução da lide sociológica, ou seja, a solução da lide não só jurídica, mas fazer por onde as partes, os litigantes, saiam ajustados, resolvidos, satisfeitos. Portanto, a conciliação deve almejar a pacificação, a solução da lide sociológica e não só o litígio judicial. Beleza? Vamos a um outro questionamentozinho. Ao buscar a conciliação, você se preocupa com a execuibilidade do acordo? Vamos dizer que você está atuando para uma das partes, reclamante ou reclamado. Mas mais importante, no caso nosso, você está atuando como advogado do trabalhador e vai à Justiça do Trabalho, ajuiza uma reclamação trabalhista, marcada a primeira audiência no Sejusc, se for aqui na capital, ajusta-se alguma coisa, ou então se pretende um acordo, se busca o acordo, como você sabe, que ocorre sempre. Portanto, a pergunta é, ao buscar a conciliação, você se preocupa com a execuibilidade do acordo? Você vai sempre buscar a execuibilidade? Você nem sempre vai cuidar de saber disso? Você não vai hesitar em alcançar o acordo, se será cumprido ou não será cumprido? E a pior de todas as opções, eu não sei o que é execuibilidade. Execuibilidade quer dizer o quê? Se você celebra um acordo, você vai querer que ele seja cumprido? E mais, se ele não for cumprido, você cuida em saber se a empresa, embora fazendo acordo, se ela tem como pagar, se aquele acordo vai ter efetividade, se caso a empresa não venha a cumprir voluntariamente o acordo, você deve ou não deve cuidar em saber, antes de celebrar o acordo, de concordar em fazer um acordo, você deve ou não deve cuidar em saber sobre, por exemplo, se ela tem meios patrimoniais para cumprir o acordo, caso ela venha a descumpri-lo voluntariamente. Se ela vai ou não vai ter como cumpri-lo forçosamente mediante execução. Essa é a pergunta. Ao buscar a conciliação, você se preocupa com a exequibilidade do acordo? Sempre, nem sempre, não tem dúvida, faz logo o acordo para resolver? Ou não sabe o que é exequibilidade, que agora você já sabe? Qual das três anteriores você marcaria? Um tempinho aí para vocês pensarem e responderem. É claro que você advogando, principalmente advogando para trabalhador, é claro que você só deve celebrar um acordo sabendo se aquele acordo tem ou não tem como ser cumprido. E mais, se ele não for cumprido, tem como receber o que foi ajustado através de uma ação, vamos dizer assim, de execução do juízo? Isso é importante você saber. Em outras palavras, você, para fazer um acordo, é bom que você vá para a audiência sabendo contra quem o seu cliente está litigando, até para você saber se aquele ente que litiga com o seu cliente, empresa ou mesmo um particular, se ele tem posses, se ele tem como pagar, porque do contrário você vai fazer um acordo sem saber nem isso e mais. Isso pode impedir que você faça o acordo possível, o acordo que efetivamente será cumprido. Portanto, é interessante saber se a empresa tem meios, porque aí, se ela não estiver com certa dificuldade, aquele acordo que você imaginava que ia alcançar, é melhor você arredar dele e aceitar um menor. Porque aquilo é o exequível, é o possível, é o que vai se efetivar. Então, você imaginava ao chegar na audiência, se você não estuda quem seja o adversário, se ele tem ou não tem condições de pagar o acordo, como é que a empresa vem, se ela vem bem, se ela está fechando, isso tudo interessa quando você vai para a audiência, você deve ter conhecimento mínimo disso. Que é para você, o seu cliente chega lá e diz assim, não aceito, só aceito 20 mil.
Aí você tem que saber para dizer para ele, olha, 20 mil por quê? Você já ouviu falar se essa empresa tem meios? Você sabe, esse sujeito que está aí, o dono, ele tem carros, ele tem patrimônio, ele tem imóveis, o que é que ele tem? Você sabe? Não, não sei. Então como é que você acha que pode querer um acordo elevado? Você só tem condições de saber isso pesquisando o patrimônio. Portanto, você, advogado, quando você for atuar, lembre-se disso. É interessante você ir para a audiência sabendo contra quem o seu cliente está litigando, conhecer quem seja efetivamente o adversário, para que você não fique a imaginar que vai alcançar um sucesso muito elevado e depois de anos percebe que não vai conseguir. Eu conto inúmeras vezes em que eu tentei convencer advogado e reclamante de que ele não ia conseguir alcançar melhor do que a proposta que estava sendo feita, mais do que a proposta estava sendo feita, e não quiseram. Aí depois de eu ter o trabalho de julgar o processo, executar não sei quanto tempo, 2 anos depois vem um pedido para incluir o processo na pauta, para tentar um acordo, e 2 anos depois aceitam aquela proposta que eu dizia que era muito boa, ou pelo menos era a que dava para atender. Até porque, como não sei se vocês sabem, mas eu costumo fazer audiência fazendo pesquisa patrimonial, ferramentas que eu disponho online, de resposta online, que são mais simples, né, que não exigem muito trabalho de pesquisa. Eu consulto na audiência para ver se a empresa tem pelo menos, se tem veículos, se tem imóveis, enfim, saio procurando essas coisas. Também não vou me alongar muito aqui não nisso. Saio pesquisando isso para ver de quem se trata. Não foi uma vez, muitas vezes o sujeito chega lá reclamado, não estou em condições, muita dificuldade e tal. Quando eu abro aqui o Renajude, por exemplo, eu chamo o advogado dele e mostro aí, ó. Está sem condições, tem 12 carros aqui. Já aconteceu até com um reclamante que chegou lá pousando de mestre de obra, e depois eu fui ver que ele não era mestre de obra coisa nenhuma, ele era um empreiteiro, embora modesto, e no final das contas ele perdeu a causa em um dos veículos que eu encontrei lá na hora, porque ficou claro que ele era empreiteiro e não mestre de obra. Eu determinei que um dos bens dele ficasse desde então, desde a sentença, melhor dizendo, quando eu proferi a sentença, custas pelo reclamante, desde então bloqueado o veículo tal para fazer frente ao pagamento das custas. Portanto, é importante que vocês saibam sempre contra quem estão litigando e mais as perspectivas de sucesso da causa. Ok? O que mais? Imagine-se atuando para o trabalhador. Você já foi para a audiência sem que tenha buscado saber acerca do potencial econômico da reclamada? Tudo isso que nós falamos há pouco. Certo? Aí as respostas aqui. Nunca atentei para esse detalhe. Tá mal. Tem que atentar. Tem que saber que vai para a audiência, tem que saber se a empresa tem ou não tem condições de atender os seus anseios, ou melhor dizendo, os anseios do seu cliente, que são postos através da sua palavra na audiência. Raramente pergunta ao cliente ou consulta acerca do patrimônio do réu. É importante perguntar: seu fulano, o senhor trabalhou para a empresa, me diga uma coisa, como é que a empresa vai? Ela tem patrimônio? Você tem conhecimento se ela vai bem, se ela vai mal, está fechando, tem contratos com o governo, tem contratos com alguém? Porque se tiver contrato, está bem, você pega no futuro, se ganhar a causa, apreende valores referentes a esse contrato, então é bom saber disso. Sempre faço consulta patrimonial, esse está corretíssimo. Não vejo importância nessa pesquisa, era outra resposta. Coitado, se você acha que não tem importância nenhuma cuidar a respeito de saber essas informações, tá mal. Ok? Vamos para frente. Imagine-se atuando para o trabalhador. O valor proposto para acordo foi aceito. Até quantas parcelas você considera um número razoável? É muito comum isso. Você, depois de uma batalha para conseguir, sobe o Everest para conseguir convencer os litigantes de que aquele acordo resolve bem a causa. Aí a empresa faz uma oferta de valor de tanto, 10 mil reais. Aí quando você pensa que já está resolvido, o reclamante diz: para pagar em quantas vezes? Aí a empresa: 10 de mil. 10 de mil eu não aceito não, eu aceito se for 8. Eu aceito se for 5. É outra batalha tentando convencer que mesmo em 10 está muito bom, porque é o que a empresa pode. Ou então, empresa,
pode diminuir. Eu estou vendo aqui o patrimônio de vocês, uma empresa rica, não tem sentido pagar em 10 vezes. Então essas coisas são muito importantes. Saber se o número de vezes, de parcelas, está sendo exagerado, se não está sendo exagerado, se está sendo razoável e mais. Toda vez que você estiver advogando para o reclamante e disser que aceita o valor proposto em um número tal de parcelas e o reclamante não gostar, e você, conhecedor do que se passa no fórum, de toda a demora de um processo, se o acordo não sair vem uma sentença, então o que é que vai acontecer? Você vai ter que dizer para ele todos os riscos que a causa dele vai correr, ou seja, os riscos e mais, se porventura ele for o vencedor, a demora no curso do processo até alcançar o que ele efetivamente pensa que vai acontecer no outro dia. Tudo isso é importante, ok? Até a próxima.